Olá pessoal, finalmente chegou o último episódio da nossa jornada. Já quero agradecer a todos que fizeram essa viagem interestelar incrível comigo. Eu sou o Alex Calado e apresento o episódio 4 da Vila dos Ewoks. Se você não viu como tudo começou, eu vou deixar aqui no card o link do episódio 1, para que você possa acompanhar o processo passo a passo desde o início, ok? Aproveite e subscreva o canal se ainda não for inscrito, deixe o seu like e ative o sininho das notificações, para você não perder os conteúdos e novidades exclusivas aqui do canal, ok? Então agora chega de conversa e bora pra ação! E como diz o Mestre Yoda a Luke Skywalker, passe para a frente tudo o que você aprendeu! Bom, pessoal, então agora nós vamos começar a fazer a grama. E para fazer a grama, eu vou utilizar esses galhos secos. Na verdade, são pequenos galhos muito fininhos que se quebram com a mão. Então, eles são fáceis de serem triturados, certo? E algumas cascas de galhos. Então, eu não estou usando galho mesmo específico, galho assim, por exemplo. Eu não estou usando só as cascas mesmo e os galhos fininhos. Então, nós vamos pegar isso tudo, vamos triturar tudo no liquidificador e após esse processo de triturar, nós vamos fazer a peneiragem. Depois de passar pela peneira, a primeira peneira, então nós temos essa. Então, isso foi o que ficou preso na peneira. Então, essa é a primeira parte, vai ser a grama mais grossa, certo? E agora, pessoal, nós vamos passar o restante nessa segunda peneira. Agora, pessoal, nós vamos passar pela terceira peneira. E por último, vamos passar nessa peneira pequena. Bom, pessoal, então após o processo da trituração e passar pelas peneiras, então, a primeira leva da peneira, o que sobrou para trás foi esse daqui, mais grosso. A segunda parte foi essa um pouco mais fina. A terceira parte foi essa que já é o estilo de uma grama mais que é o qual a gente acha para poder comprar às vezes esse pó em serragem. Depois nós passamos pela peneira menor, foi a última peneira que a gente passou, e o que sobrou da peneira foi esse tipo de pó. E o que restou foi esse pó fino. E o próximo passo será pintarmos todas as gramas.
Bom, pessoal, então para fazermos as pinturas dessa serragem que a gente triturou, nós vamos fazer o seguinte: eu separei 5 tons de verde. Então, o primeiro deles é o verde pistacho, o segundo verde é o verde permanente claro, o terceiro verde é o verde seiva, é um pouco mais escuro. O quarto verde é o verde erva. E o quinto tom de verde é o verde esmeralda. E como que eu vou fazer esse procedimento? Bem, aqui eu separei em duas vasilhinhas, né, descartáveis cada um. Eu separei para ficar mais fácil de secar e eu também quero alternar os tons. Então, vou pegar uma colher e vou colocar uma colherzinha, não é preciso muito não, viu pessoal? É só um pouquinho mesmo. Olha, isso é o bastante. Vou colocar. Vou com um palitinho aqui tirar o excesso todo. E vou misturar. Após eu misturar um pouco, vocês já vão ver que a tinta já está mais encorpada aqui na serragem. Então eu vou jogar um pouquinho de água, mas muito pouco. E vou continuar misturando. E assim a gente tem o primeiro tom da grama. Bom pessoal, então após a pintura eu deixei secar um pouco e nós temos essa tonalidade, que é a tonalidade mais mesmo da grama. Vocês podem ver que já está sequinho, né? E com esse mesmo processo dessa tinta, que esse aqui eu usei o verde erva. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas é verde erva, essa é uma tinta espanhola. Bom, esse foi o verde erva. Nesse daqui, que foi a penúltima peneira que eu passei, antes de sobrar o restante, eu usei esse verde esmeralda. E o que aconteceu? Ficou nessa tonalidade que vocês estão vendo aqui, que é uma tonalidade que tem tons de verde, mas também tem alguns tons de castanho. Nessa daqui. A última a ser tirada na peneira foi aquela mais fina. Então na mais fina eu separei, né? E eu vou mostrar para vocês que ela praticamente quase dobra de tamanho depois que a gente faz a pintura. Então aqui está o tom original dela e aqui está o tom depois da pintura. Então, eu usei esse é o verde seiva. Esse é o verde seiva. Então eu usei o verde seiva nesse e a gente obteve essa tonalidade meio que oliva, mas tá uma tonalidade boa, é a tonalidade que eu procuro. E por último, eu pintei com esse verde pistacho as duas primeiras peneiragens, que foi a primeira que passou, que foi a mais grossa. Depois eu passei pela segunda, então as duas eu coloquei o pistacho, e nessa que foi a primeira a gente tem essa tonalidade meio, um tom assim esverdeado, mas tem meio que um dourado no meio por causa dos galhos. E depois da segunda peneira foi esse daqui, que já tem um pouco mais de verde, mas também tem muitos galhos. Então, essas foram as 5 cores que eu preparei, com o verde pistacho, o verde erva,
o esmeralda e o verde seiva, e agora nessas outras aqui de trás eu vou fazer um misturado. O que eu vou fazer? Eu vou misturar o verde erva e o verde pistacho neste, e vou fazer esses dois aqui do meio, que é essas duas, eu vou fazer com esse verde que é o verde claro, e nessas últimas duas aqui eu vou usar o verde esmeralda. Então, pessoal, após toda a pintura e a secagem, nós temos essas cores aqui. Então, eu vou mostrar para vocês da primeira, né? A primeira peneiragem, depois a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Então, nós temos todos esses tons. E o tom que eu acho que mais assemelhou de todos para a grama foi este. Foi essa peneiragem. Inclusive, esse tipo de serragem desse formato, a gente acha para comprar em lojas de artesanato. Mas eu preferi fazer porque é mais fácil, a gente usa galho mesmo, né, tinta. Então, assim, esse foi o resultado final que a gente teve, né? E agora tá na hora de começarmos a aplicar essa grama toda no diorama. Bom, pessoal, então no próximo passo eu coletei essas pinhas, algumas estão intactas, né, inteiras, mas o que me chamou atenção foram essas outras que estavam quebradas. Geralmente, quando elas estão assim quebradas no chão, é porque carro passou por cima, ou alguém pisou, né, ou alguém chutou. Então o que aconteceu? Eu achei que essas quebradas têm mais cara de arbusto do que mesmo as outras que estão intactas. Então o que eu fiz? Eu colei a pinha num pedaço de galho e o galho em um pedaço de papel cartão. Então aqui eu já tenho a base, né, praticamente feita do arbusto. O que eu vou fazer aqui agora, nessas aqui que estão quebradas, eu vou só fazer o processo de pintura. Mas mais perfeitinhas e estão intactas, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou tingir elas, eu vou pintá-las todas, né? E após a pintura, antes da secagem, eu vou jogar serragem, a serragem que a gente pintou por cima dessa cor aqui. Então, como é que eu vou fazer isso? Numa vasilha vazia, eu vou pegar 100 ml dessa tinta para cartaz, que é uma tinta boa, é uma tinta barata. Eu não sei aí no Brasil como é que... Mas aqui, por exemplo, aqui na Holanda é uma tinta muito barata. E é uma tinta que ela não tem uma aderência muito boa, a não ser que seja em papel. Então, o que acontece? Nós vamos misturar 100 ml dessa tinta, 50 ml de cola. Então, depois que a gente fizer isso, nós vamos fazer uma mistura, vamos aplicar nessas peças e antes de secar, vamos colocar essa serragem por cima. E aí sim a gente deixa secar.
Bom, pessoal, então agora com o processo finalizado, eu peço desculpa porque eu falei que eu ia fazer de um jeito a árvore e eu acabei que eu fiz todas do mesmo jeito, porque eu gostei muito do acabamento da penha amassada com a serragem. Então, assim, eu gostei muito, achei que ficou um arbusto perfeito. Então, assim, eu tô satisfeito com o processo, certo? E o próximo passo que vamos fazer agora será fazermos algumas vegetações rasteiras para o diorama. Então, vamos fazer tipo samambaias e algumas plantas rasteiras para colar no diorama. Bom, pessoal, e para fazermos as samambaias e a vegetação rasteira, nós vamos usar essas folhas que eu falei para vocês reservarem, que foi as folhas que nós usamos para ajudar a absorver a tinta da espuma que foi tingida para fazer os arbustos. E então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar essas folhas e nós vamos fazer uma dobradura nelas, mais ou menos marcando 2 centímetros. Mais ou menos 2 centímetros nela, e aí a gente dobra de um lado e dobra do outro, assim, fazendo uma espécie de sanfona na peça, na folha. Até a gente ter a folha assim. A partir desse passo, nós vamos pegar a folha, dobrá-la ao meio e cortarmos. Vamos pegar de novo, cortar, dobrar no meio novamente e cortarmos. Assim nós temos 4 pedaços. Com esses pedaços, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer tipo um desenho, um corte, né? Aqui no meio. Eu vou mostrar para vocês. E aí eu vou fazer tipo uma folha nela. Bem comprida. De um lado e do outro. Vou fazer esse formato desta folha. O próximo passo será cortarmos as pontas. Bom, pessoal, nesse passo eu colei todas as folhas, na verdade eu coloquei 5 folhas, colei elas com cola quente por baixo e arredondei as pontas delas. Então, após colarmos todas as folhas uma por cima das outras, a gente tem assim, né, as samambaia ou fetos, né, como se diz em Portugal ou em muitas partes do Brasil, né, nós temos essa folhagem pronta. O próximo passo agora, nós vamos fazer alguns pequenos arbustos. Bom, pessoal, e nesse passo eu simplesmente peguei alguns pedaços de pinha quebrada, colei um pedaço de galho e assim eu vou fazer um arbusto pequeno. Só que dessa vez eu vou simplesmente só pintar o arbusto porque é um estilo de planta, né? Eu vou fazer esse estilo de planta. A pinha já está toda... como é que se diz? Ela tá desfiada, né? Então eu acho que vai dar um bom visual, um bom efeito. Eu vou simplesmente pintar. E para pintar eu vou usar a cor verde esmeralda.
Bom, pessoal, e após pintarmos tudo, o próximo passo será fazermos alguns pinheiros. Para isso, vamos precisar de um pedaço de palito e um pedaço de papel cartão. Vamos colar o palito no papelão e 2 ramos de folhas de pinheiro. Então, um ramo vai na frente e outro vai atrás. A partir dessa peça, nós vamos passar cola de madeira nela toda, esperar secar e o pinheiro já vai estar pronto. E o que vamos fazer agora será aplicarmos toda essa vegetação no diorama. Bem, pessoal, e o próximo passo será colarmos todas as peças que nós produzimos no diorama. Então, para isso eu vou usar cola quente para colar as árvores, os arbustos, né, a vegetação rasteira, e para dar o acabamento eu vou usar o mesmo acabamento que eu fiz na pinha. Então, na pinha, o que eu fiz? Eu passei a tinta, né, e a serragem colorida. Então, depois de colarmos, eu vou fazer a mesma coisa. Para dar o acabamento, eu vou passar a tinta por cima e logo depois a serragem colorida. Bom, pessoal, então o próximo passo será colarmos o diorama nessa base de isopor. Então, para isso eu vou usar cola de madeira com base de água, porque o isopor só aceita colas com base de água. E para finalizar essa parte para o isopor não aparecer, eu vou colar algumas cascas de tronco. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou quebrar essa casca de tronco em pedaços e vou colar em todo o isopor. Bem, pessoal, eu decidi fazer uma pausa aqui só para demonstrar para vocês que o que eu planejei não deu certo, que foi passar a cola de madeira no isopor e colar os pedaços das cascas, né, do tronco. E o que aconteceu? Por causa da umidade que a gente tem aqui na Holanda, a cola não secou, então ela estava demorando muito tempo, então eu fiquei quase 2 horas para colar um pedacinho assim para a cola secar. Eu falei assim, eu não posso esperar isso tudo. Então, o que eu decidi fazer? Eu decidi passar em volta do isopor essa fita cinza, que é uma fita mais forte, e na sequência, por cima da fita, essa outra plástica. Então, aqui nessa plástica, a cola quente ela não adere muito bem nessa, mas ela adere bem nessa. Então, a partir desse ponto, eu vou colar as cascas todas com cola quente.
E para a finalização eu criei essas fogueiras. E criei também essas escadinhas, juntamente com alguns cipós. E nós temos o diorama finalizado. Gostou? Eu amei fazer cada pedacinho desse diorama e explicar tudo para vocês. Espero que você tenha se divertido, aprendido, se inspirado com muita arte. E me conta, você se inspirou com essa arte? Fez alguma dessas peças que eu ensinei? Ou fez alguma coisa bem bacana a partir dessas técnicas que você aprendeu? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar te responder e saber o que você está fazendo desse outro lado aí também, ok? E não se esqueça, subscreva o canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações que em breve nós vamos estar frente a frente de novo, ok? Gratidão por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo!